Olá, bem-vindos ao nosso penúltimo vídeo do Veda Psi Abril de 2016. No vídeo de hoje eu trago a nossa última questão comentada do Veda. Então vamos lá, uma questão elaborada pela banca Quadrix no ano de 2012. Enquanto Maslow fundamenta sua teoria da motivação nas diferentes necessidades humanas, Herzberg alicerça sua teoria no ambiente externo e no trabalho do indivíduo. Para Herzberg, a motivação para trabalhar depende de fatores higiênicos e motivacionais. Leia atentamente as afirmações sobre a teoria de Herzberg e assinale a resposta correta. Primeira afirmação. Fatores higiênicos referem-se ao conteúdo do cargo, às tarefas e aos deveres relacionados com o cargo em si. 2. Os fatores higiênicos são muito limitados em sua capacidade de influenciar poderosamente o comportamento dos empregados. 3. Fatores motivacionais referem-se às condições que rodeiam a pessoa enquanto trabalha, englobando as condições físicas e ambientais de trabalho, o salário, os benefícios sociais, as políticas da empresa. E 4. Quando os fatores motivacionais são ótimos, eles elevam a satisfação. Quando estão precários, provocam ausência de satisfação. Está correto o que se afirma em A. Nenhuma das afirmações. B. Apenas uma das afirmações. C. Apenas duas das afirmações. D. Apenas 3 das afirmações. E opção E. Todas as afirmações. A teoria dos fatores higiênicos ou motivacionais é classificada por alguns autores como uma antiga teoria da motivação, juntamente com a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow e também a teoria X e Y de Douglas MacGregor. Ela também é conhecida como teoria bifatorial, teoria dos dois fatores, ou ainda teoria da motivação higiene ou teoria motivacional de Herzberg. Ela apresenta dois fatores, por isso teoria bifatorial. Um é o fator higiênico e o outro motivacional. Em relação ao fator higiênico, diz respeito ao ambiente externo, ou seja, constitui o contexto do cargo. Refere-se às condições de trabalho, ou seja, se essas condições são favoráveis ou não favoráveis. E ela traz como consequência a insatisfação ou a não insatisfação do empregado. Em relação aos fatores motivacionais ou ambiente interno, esses constituem o conteúdo do cargo, são as tarefas e deveres relacionados ao cargo. Esse fator ele traz ou satisfação ou a não satisfação desse empregado. Como exemplo dos fatores higiênicos ou externos, a gente tem condições de trabalho e conforto, políticas da organização e administração, as relações com o supervisor e colegas, competência técnica do supervisor, salário e remuneração, segurança no cargo, como eu já disse, relações com outros funcionários e status, ou seja, são fatores relacionados ao contexto do cargo, às condições de trabalho. E os fatores motivacionais ou fatores internos, diz respeito à possibilidade de delegação de responsabilidade, a liberdade que o funcionário tem de decidir como realizar o trabalho, as oportunidades de promoção nesse cargo, ampliação e enriquecimento do cargo, reconhecimento pela sua atuação, realização profissional, realização pessoal. Então, esses são fatores que dizem respeito ao conteúdo do cargo, estão relacionados às tarefas e deveres do cargo. Bom, resumo da ópera. Fatores higiênicos ou fatores externos são aqueles fatores necessários para ajustar os empregados a seu ambiente de trabalho, tais como salário e condições de trabalho. Esses fatores não são suficientes para promover a motivação, apenas, quando favoráveis, reduzem a insatisfação, ok? Então é importante a gente entender que os fatores externos ou fatores higiênicos, eles não são suficientes para promover motivação. Então, quando eles são favoráveis, ele leva a não insatisfação e quando são desfavoráveis, eles levam à insatisfação. Já os fatores motivacionais ou fatores internos, eles realmente promovem a motivação.
Entre eles estão a responsabilidade no cargo, o reconhecimento, a possibilidade de utilizar a criatividade, a liberdade de decidir como realizar o trabalho. Então, se isso está presente, se esses fatores estão presentes, ele leva satisfação e realmente promovem a motivação. Caso eles estejam ausentes, eles não levam à insatisfação, mas eles levam à ausência de satisfação ou à não satisfação. Okay? Então aqui eu coloquei os fatores higiênicos, eles não motivam, mas eles trazem a não insatisfação quando há boas condições de trabalho e a insatisfação quando há ausência de boas condições de trabalho. Já os fatores motivacionais, esses se motivam e eles levam à satisfação quando os fatores internos são ótimos e eles levam à não satisfação quando os fatores internos são precários. Bom, agora temos condições para resolver essa questão. Então vamos lá, enquanto Maslow fundamenta sua teoria da motivação nas diferentes necessidades humanas, Hesper realiza sua teoria do ambiente externo e no trabalho do indivíduo. Então, há o ambiente externo, que diz respeito aos fatores higiênicos, e o trabalho propriamente dito do indivíduo, que se refere então aos fatores motivacionais. Para Hesper, a motivação para trabalhar depende de fatores higiênicos e motivacionais. Leia atentamente as afirmações sobre a teoria de Hesper e assinale a resposta correta. Então, ele quer a resposta correta. Vamos lá. Fatores higiênicos referem-se ao conteúdo do cargo, às tarefas e aos deveres relacionados com o cargo em si. Bom, a gente acabou de ver que os fatores higiênicos dizem respeito ao contexto do cargo. Os fatores que dizem respeito, que se referem ao conteúdo do cargo, às tarefas e aos deveres relacionados com o cargo em si, são os fatores motivacionais, ok? Então, essa afirmativa primeira está errada. 2. Os fatores higiênicos são muito limitados em sua capacidade de influenciar poderosamente o comportamento dos empregados. Corretíssimo. Aqueles que podem motivar e que podem influenciar, então, fortemente o comportamento dos empregados são os fatores motivacionais. Ok? 3. Fatores motivacionais referem-se às condições que rodeiam a pessoa enquanto trabalha, englobando as condições físicas e ambientais de trabalho, salários, benefícios sociais e as políticas da empresa. Bom, como a gente viu, essas condições que rodeiam a pessoa enquanto trabalha, o contexto do trabalho, se referem então aos fatores higiênicos. Logo, a afirmativa 3 está errada. Então, por enquanto, apenas a 2. A segunda afirmativa está correta. Vamos lá, quarta. Quando os fatores motivacionais são ótimos, eles elevam a satisfação. Quando estão precários, provocam a ausência da satisfação. Correto. Então, quando os fatores motivacionais são ótimos, eles motivam, eles elevam a satisfação. E quando estão precários, eles não provocam a insatisfação, mas eles provocam a ausência da satisfação. Então, a afirmativa 4 está correta. A partir da nossa análise, a gente sabe que a afirmativa 2 e a 4 estão corretas, logo duas afirmativas estão corretas. Então, está correto que se afirme letra C, apenas duas das afirmações. Ok? Então foi isso, pessoal. Questão simples, basta a gente prestar atenção que a gente mata a questão com certa facilidade. E não perca nosso vídeo amanhã. Vai ser uma brincadeira psi. Achei bastante divertido, espero que vocês gostem também. Então, amanhã, dia 30 de abril, nosso último vídeo do Veda Psi. Não perca. Te espero lá. Até mais.